derivada básica, né, vamos colocar aqui, eu chamo, vou colocar, numerar assim, é zero, número zero. Se eu tenho minha função, eu vou colocar como anotação mais usual, né, f de x por enquanto, ou dependendo, posso variar y igual a função. Então, por enquanto aqui eu vou fazer a que é mais usada nos livros, né, que é a anotação f de x. Chama aqui, quando o f de x é uma constante, né, a derivada da constante sempre é zero. Não importa aqui para todo ser pertencente aos números reais. Qualquer número aí, você vai calcular a derivada é zero. O primeiro, né, o zero é esse daí, por isso que eu chamo de zero, a derivada constante é zero. A primeira derivada considerada aí básica, né, é a função quando é a variável x. Vou apagar aqui que deu x elevado a uma potência. O n, eu coloco muitas vezes é usado o n, mas as regras valem para qualquer número real. Né? Esse n aqui não importa. Né? Quando você tem a variável x elevado à potência, sua derivada, né, de x, você desce a potência, multiplica, né, com o x e subtrai um valor do expoente. Então é x, n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui de outras cores. Né? Exemplo, 1.1. Tá, se eu tenho meu f de x igual a x à quinta, né? Então a derivada dessa função, eu pego 5, né? Multiplico com x, e na potência eu subtraio um valor. Então 5 menos 1 é 4. Outro derivada também, eu vou colocar aqui 1.2, clássica, que muitas vezes tem gente que passa com dificuldade. Qual que é a derivada x? Né? Poderia colocar direto pela definição, tentar calcular se obtém qual é o valor. E também eu posso já usar essa regra aqui. Por que eu posso usar ela? A minha potência quanto a somente x é 1. Né? Então, a derivada de x, usando a regra 1 aí que eu passei para vocês, é o que? Você desce 1 para multiplicar, escreve a potência x, subtrai 1 ponto, né? Um valor. Então eu vou ter 1 vezes x elevado a 0, mais qualquer coisa elevado a 0, né? Qualquer número elevado a 0, não é qualquer coisa. É 1, então 1 vezes 1 é igual a 1. Então, quando eu derivo a minha variável, né, na própria variável, é 1. Tá? Esse tem outro, acho que por enquanto esses dois aqui, não importa o número que você desce, e no caso, quando você tem a variável, é 1. Pode pegar um outro exemplo também, né, que eu coloco, se é negativo, né, tem x elevado menos 3. Né? Você lá está lá com a expressão, onde você tem uma potência negativa, a derivada CDS é o menos 3. Aí como você vai subtrair menos 1 na potência, vai ficar menos 3, menos 1. Então fica menos 4. Né? Então a derivada de negativo também é dessa forma. Tá? Deixa eu salvar aqui para não perder. Tá, agora vamos para o segundo. Vou colocar, voltar a cor aqui. Preto. Segundo. Segunda derivada que eu considero básica, né, é a derivada de uma função exponencial. Né? Vou colocar a elevada a x. Tá? Então a elevada a x, a derivada dessa função, se escreve, é o ln da base vezes a elevada a x. Né? Aqui dessa sai a primeira clássica, né, função diferenciável. Muitas vezes aparece nos memes, tal, eu vou diferenciar e dar nele mesmo, né? Então a função exponencial de x, né, sua derivada dá ela mesma, da própria exponencial de x. Por quê? Aplicando a regra aqui eu tenho, a base é então é ln exponencial vezes exponencial de x, mais ln de e é 1. Então f' de x é igual 1 vezes exponencial de x, que é exponencial de x. Isso aqui é 1. Tá? Então essa é a outra base. Então você tem as duas aí de exponencial que sempre tem que ter em mente. Né? Se não é a base e, você tem que multiplicar pelo logaritmo dessa base. Né? Repete a função, logaritmo dessa base. A próxima, terceira, é o logaritmo
de base A. Logaritmo de A, né, da função x. Opa, vamos lá aqui, tela. Logaritmo de A de x. Opa, eu esqueci de colocar o f de x aqui, desculpa. F de x igual ao logaritmo da base A de x. Então a sua derivada, né, vai ser a seguinte. Eu escrevo 1 sobre x vezes o logaritmo de A, logaritmo da base A, né, do exponencial. E aqui, opa, não ficou bem escrito aqui, estou olhando. E o exemplo clássico também, quando minha função é o logaritmo natural, né, o logaritmo natural de x é o logaritmo na base de exponencial. Né? Então, a derivada do logaritmo natural vai ser 1 sobre x vezes o logaritmo natural de e, mais logaritmo natural de e é 1, então a derivada do logaritmo natural é a função 1 sobre x. Tá? O outro, acho que é isso daqui, outra derivada é o número 4. A função trigonométrica seno de x. Seno de x, sua derivada é a função cosseno de x. E a 5, f de x sendo a cosseno de x, vai implicar que a derivada dele é menos seno de x. Então vamos dizer assim, sabendo dessas 5, né, da 0 a 5, então são 6 derivadas, né, praticamente você consegue calcular quase todas as outras, né, que aparecem. Sim. Óbvio que até no meio do caminho eu vou explicar a regra da cadeia, aí você já mata quase tudo, né, sabendo as técnicas dessa daqui, né, memorizando essas regras, né, e depois aplicando a regra da cadeia, as derivadas ficam bem fáceis, né, não é um assunto que eu considero difícil, assim, eu acho. Comparado todo o conteúdo do cálculo diferencial, calcular a derivada eu acho a mais tranquila, né?